Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, estamos juntos para mais um devocional matinal. O tema de hoje é Conhecendo o Deus que nos conhece. O texto encontra-se em Oséias capítulo 6, eu vou ler o versículo 3 e o versículo 6. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Versículo 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. O interessante que às vezes nos parece até um pouco meio redundante o que o profeta Oséias faz. Alertando, admoestando, chamando o povo que se considerava povo de Deus para conhecer a Deus. Será que Israel não conhecia a Deus? De certo que sim. Mas o que o profeta está advertindo, insistindo com veemência, é para que o povo tivesse um conhecimento experimental de Deus. E que esse conhecimento experimental não estava atrelado e restrito, norteado apenas em esporádicos encontros ou em um encontro. Eu posso dizer que conheço uma pessoa que me foi apresentada, mas é um conhecimento superficial. Mas para ter um conhecimento mais profundo, eu preciso de relacionamento. E o que o profeta Oséias está pedindo, alertando o povo, por orientação divina, é que o povo tivesse um estreitamento do conhecimento de Deus. Veja que ele fala, misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus é mais do que sacrifício. O povo de Israel estava acostumado daqueles rituais, daqueles cerimoniais, e achavam que isso já era suficiente para ter um relacionamento com Deus, uma intimidade, uma comunhão. E isso não era suficiente. E quantas vezes nós, como meros servos de Deus, independente do grau de conhecimento, independente de função eclesiástica, nos gabamos de tempo de ministério, de tempo de vida cristã, nos gabamos de conhecimento bíblico, conhecimento teológico, mas muitas vezes estamos furtados de um conhecimento mais experimental da pessoa de Deus, um conhecimento mais estreito da pessoa de Deus. O mais importante na vida cristã não é exercer ministério, embora também isso seja importante, mas eu disse, não é o mais importante. O mais importante na vida cristã não é exercício de dons espirituais, não é o nosso ativismo religioso. O mais importante na vida cristã é ter um relacionamento com Deus, é ter um conhecimento estreitado com Deus. E é isso que Deus está dizendo, olha, o conhecimento da pessoa dele é muito mais importante que sacrifício, é muito mais importante do que ativismo religioso, do que nomenclatura, do que cargo, do que função. O conhecimento de Deus é muito mais importante. E como a gente peca nisso? Nós nos acomodamos pelo acúmulo de bagagem teológica, pelo acúmulo de bagagem ministerial, pelo acúmulo de bagagem de tempo de vida cristã, mas constantemente estamos falhos no estreitamento desse relacionamento com Deus, desse conhecimento. E veja que o profeta fala, conheçamos e prossigamos. O profeta está advertindo que esse conhecimento de Deus deve ser um conhecimento progressivo, paulatino, contínuo. Não devemos nos dar contentes e acomodados por aquilo que já acumulamos de conhecimento informal de Deus. Muito mais do que conhecimento informal de Deus, precisamos de conhecimento experimental, precisamos de conhecimento de formação e não de informação. Para isso, parece chover no molhado, mas faz necessário dizer isso. Para isso é necessário gastarmos tempo com Deus. Investimos tempo na pessoa de Deus e não apenas na obra de Deus. Você já percebeu como nós investimos tempo na obra de Deus e depois não temos tempo para o Senhor da obra? Já falei isso pensando um pouco na vida do grande profeta, sacerdote e juiz Samuel. Às vezes estamos
trilhando o mesmo caminho, gastando tempo demasiado, e que é importante, mas não é o essencial. Gastamos tempo demasiado no conhecimento da obra de Deus, sem gastarmos tempo prioritário necessário no conhecimento do Deus da obra. É um conhecimento que precisa ser estreitado e que precisa ser contínuo e que precisa de investimento. Precisamos investir tempo nesse conhecimento de Deus. E está aí o motivo de muitas decepções ministeriais, muitas decepções próprias cristãs, teológicas e de vida, porque ficamos decepcionados com resultados, porque muitas vezes não nos relacionamos estreitamente com Deus e não sabemos exatamente o que Ele quer, o que Ele espera de nós. Estamos acostumados a fazer as coisas pelo automático e achando que o simples exercício do ministério da vida cristã já é o suficiente. Isso não é. Jesus disse asseguradamente que no dia do acerto de contas muitos chegarão para Ele: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Oxalá isso não aconteça com você, comigo, com nenhum de nós. Oxalá possamos chegar diante de Deus e sermos reconhecidos como amigos, como pessoas que têm comunhão, que têm um relacionamento com Ele. Precisamos então de investimento nesse relacionamento com Deus. Espero poder amanhã falar um pouquinho mais sobre isso. É um tema abrangente que nos desperta, nos motiva e ao mesmo tempo nos deixa lá para baixo quando examinamos o nosso tempo a sós com Deus, o nosso tempo de relacionamento com Deus. Quanto a gente faz na obra de Deus e quão pouco nós fazemos para o Deus da obra. E achamos que o simples exercício de trabalhar na obra de Deus é estar trabalhando para Deus. Aparentemente, é algo simples, é algo óbvio, mas não é. Às vezes estamos trabalhando na obra de Deus sem saber exatamente o que Deus quer, o que Deus espera. Por quê? Porque não estamos conhecendo e nem prosseguindo em conhecer a Deus. Pense bastante nisso hoje, certo? Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoa os teus servos que estão ouvindo esse devocional. Nos ajuda a nos despertarmos para essa triste realidade que estamos vivendo de comodismo, de ativismo religioso, sem investir no conhecimento da tua pessoa. Nos ajuda a virar a página, recomeçar uma nova história, investir nisso que é essencial, que é prioritário. Entra na casa dos teus servos, cura dessa letargia, dessa inércia espiritual, desse desânimo espiritual, dessa falta de prioridades espirituais, nos ajuda a acordar e viver uma nova realidade. Trabalha na vida dos teus servos, eu te peço, em nome de Jesus. Mais uma vez, não esqueça que hoje não é mais um mero dia, um dia a mais na sua vida. É um milagre de Deus. Deus está te dando esse dia como um milagre para você viver da melhor maneira. E gaste tempo relacionando-se com Ele. Alguém já disse que ele prefere gastar tempo falando com Deus a respeito dos homens, para depois ir falar com os homens a respeito de Deus. Pense nisso. Falar primeiro com Deus a respeito dos homens e depois falar com os homens a respeito de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Não esqueça de acessar o nosso canal do YouTube, dê sua curtida, inscreva-se se você não é inscrito, faça um comentário, como é que a gente pode melhorar esse devocional, o que ele tem sido na sua vida, compartilhe com seus amigos, certo? E peça que eles acessem o canal, dê uma curtida, faça um comentário, inscrevam-se e compartilhe com os outros. Que Deus te abençoe grandemente.